Fala galera, boa tarde, vamos lá. Hoje é 29/6. Vou fazer uns comentários aqui, pessoal, a respeito de pullback, né? O pessoal às vezes me pergunta. E no dia 27, que foi terça-feira, né? Terça-feira, a gente teve um cenário aí interessante, tá? E vou comentar aí uma forma, né, que a gente pode, vocês podem usar aí para tentar filtrar melhor aí, né, os pullbacks, enfim, tá? Vamos lá, terça-feira foi o dia que o mercado deu essa queda forte aqui, né? Um movimento aí onde o mercado abriu em gap de alta, até superou a média de 200 e depois, ó, foi uma pancada aí de 2.800 pontos aí até a mínima do dia, tá? O que a gente tinha aqui previamente, né? A gente tinha uma regiãozinha aqui de fundo, tá? Que se a gente voltar, a gente vê, acho que lá para trás tinha outros fundos aí nessa região, tá? Aqui, ó, se não me engano, ou enfim. Mas a gente tinha essa regiãozinha de fundo aí, basicamente caminho livre, né? Mercado que estava precisando corrigir, tá? Então, olhando, né, para o cenário macro, o que a gente tinha pelo gráfico diário? Ó? Se não me engano, foi aqui, dia 27, aqui, ó. O mercado tinha espaço até a média de 21, tá? Apoiado aí em cima pela média de 9. E pelo Intra 60, ó, também, tá? Foi nesse dia aqui, ó, onde o mercado abriu nessa região, né? Já trabalhando aí, né, com as médias alinhadas para queda. A gente vê claramente aí, né? Média de 9, 21 e 50, todas alinhadas aí para baixo, tá? Então, o mercado aí que já estava, né, alinhado para queda, tá? Vamos lá no dia 27 de novo, ó. Então, o que acontece? O mercado deu essa primeira pernada aqui, tá? E aí, às vezes, a gente olha, né, esses cenários de pullback, como foi esse aqui, né, ou esse aqui. E aí, deixa eu demarcar aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui pra cá. Ué. Vai ficar estranho ali, aí fica difícil, né? Então, vamos lá. O que acontece? O mercado, ó, ele fez pullback aqui, né? Tá? Um pullbackzinho bem raso, né? E aqui também, ó. Tá? Então foram os dois cenários aí que o mercado fez pullback. Deixa eu tirar essa linha aqui para não ficar muita coisa. Só que às vezes a gente fica meio inseguro, né, de pegar os pullbacks, porque a gente fica pensando assim, pô, dois candlezinhos só, mercado aproximou da 9, a 21 ainda tem aí uma certa distância, né? Ó, a 21 ainda estava lá em cima, ainda não estava totalmente alinhada aí, né, com as demais médias. Aqui é a mesma coisa, ó. A 21 ainda tinha uma certa distância aí, tá? Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente olha para o macro, né, para o tempo gráfico maior, e aí olhando para o Intra 60, eu peguei essa venda aqui, ó, tá? Essa venda aqui, ó, nesse gatilho, tá? E aí você pode falar assim, pô, mas não foi uma correção tão interessante, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, o movimento aqui, ó, de correção, né? Teve volume baixo, isso é importante. Candles pequenos, né? Comparado com os candles que a gente teve aqui, ó. Olha o tamanho dos candles vendedores comparado com os candles que eu tive naquela correção lá, ó. Os candles de venda bem maiores, né? Tá? Então, às vezes a gente fica com receio, mas quando a gente olha para o Intra 60, ó, e aí olha o que a gente tem no Intra 60. A minha venda se deu abaixo da mínima desse candle da segunda hora aqui, ó. Tá? Olha o que eu tinha aqui, pessoal. Uma baita de uma barra de força partindo das médias, tá? Médias todas alinhadas para baixo. Aqui também é a mesma coisa, ó. O primeiro pullback lá que o mercado fez, ou uma venda lá no início do dia. O que eu tinha aqui, ó, na perda da primeira hora? Olha aí, o mercado realinhando a 21 para baixo, realinhando testando, né, a 50 aqui como uma resistência, tá? Então, aqui, ó, em ambos os cenários eu tinha
eu tinha apoio do Intra60 para vender tranquilamente, tá? Porque o mercado não estava esticado e eu tinha contexto para vendas aqui. Vendendo aqui, ó, filtrando lá um pullback pelo Intra5 abaixo dessa mínima, eu tô pegando a ativação de uma baita de uma barra de força que tem amplo espaço para buscar a média de 200 que está aqui embaixo. Tanto que o mercado desenvolveu bem aí, né, um movimento de queda, tá? Mesmo depois daquele movimento todo lá e de não ter feito um pullback tão profundo, né? Não ter buscado retração, enfim. A gente consegue ainda assim, né, olhando para o macro, ó, pô, eu tenho o macro ativando uma barra de força que está partindo das médias. Por que eu vou ficar com medo de entrar num pullback nessa região aqui, ó? Tá? Por que eu vou ficar com medo de pegar pullback aqui, sendo que lá no Intra60 eu tenho uma baita de uma barra que está partindo das médias e deixando aí um baita de uma ignição, tá? Então, nesse cenário, né? E aí por isso que a gente tem que olhar também, né, o Intra60, olhar se a gente está tendo ativação, né, nos tempos gráficos maiores, para a gente conseguir filtrar essas entradas no Intra5 de uma forma melhor, né? E entrar mais seguro, né? Mesmo que às vezes você pode olhar e falar assim, pô, mas a média de 50 tá lá longe, a média de 21 ainda tá um pouco distante, e aí você vai ficar com receio de entrar, mas pô, olhando para cima, né, para o tempo gráfico maior, eu tenho uma barra de ignição que está partindo das médias e tem muito espaço para desenvolver um belo movimento, tá? Então, uma entrada aqui nesse cenário era totalmente viável, porque eu tive uma ignição, um padrãozinho de venda aqui, 1, 2, 3 de venda, né? Tive o realinhamento da 9 com a 21, ó, a 9 ela começa a virar para cima e já vira para baixo, a 21 descendente a todo momento, alinhada com a 50, que vem aqui por cima, e a 200, tá? Então, é um cenário bem favorável aí para pegar uma entrada na ponta vendedora, buscando alvos aí para baixo, tá? Beleza? Então, essa era a dica que eu queria passar aí, porque às vezes a gente fica com medo, né, de entrar nesses pullbacks, achando que já esticou no Intra5, mas quando a gente olha para o tempo gráfico maior, o mercado está iniciando ali um movimento, né? Então, nesse caso, a gente vai pegar, né, as entradas de pullback, mesmo que seja um pullback apenas na média de 9, e tentar levar conduzindo aí pelas médias curtas. Tanto que olha como que esse movimento desenvolveu aí bacana, ó, sendo conduzida aí pela 9 e pela 21, tá? Olha aí, ó, a 9 e 21, ó. Elas fizeram aí um processo, né, elas abriram, né, formaram tipo um corredor, deram uma estreitada aqui, deixando um novo gatilho, e depois, ó, de novo, ó, forma tipo um canal, né, que vai conduzindo aí o preço, tá? Até a região aí de alvo. Ele aproximou lá da 200 do Intra60, tinha algumas regiões aqui também nessa faixa de preço, tá? Que segurou o mercado aí nessa mínima, beleza? Então fiquem atentos a isso, pode ajudar bastante aí a filtrar os pullbacks, tá? Mesmo que sejam pullbacks aí na média de 9. E a gente tem que ter ciência disso, né? Pô, se eu tô vendo o Intra60 totalmente esticado, né? O Intra 15 totalmente esticado, gráfico diário esticado. Eu vou pegar um pullback desse aqui? Não, né? Aí eu já vou ficar com um pouco mais de receio, né? Vou tentar filtrar de outras formas para tentar, né, aumentar a minha probabilidade de sucesso ao pegar esses movimentos aí de pullback, tá? Então, ficando atento a isso, vocês conseguem aí melhorar, né, a taxa de acerto aí nas entradas em alguns pullbacks, tá bom? Era isso que eu queria passar no dia de hoje. Essa semana aí tá uma semana muito boa, né, cara? Nossa, semana sensacional hoje, ó. Comentando um pouco aí sobre o cenário de hoje. Eu perdi essa primeira entrada aqui. Ó. Que o mercado deu aí. Essa região aqui embaixo, pessoal, uma região de forte suporte, tá? Média de 200 do Intra60, retração de Fibo, tinha divergência, tá? O mercado formou uma cunha aí, ativou compra aqui, tá? Nesse gatilho com alvo na média de 200, buscou rapidamente aí e depois deixou um novo gatilho aqui, ó, partindo das médias, olha aí, 21, 50, 9 realinhando
e fechando acima da 200, né? Abrindo espaço aí para uma entrada, tá? Buscando aí projeções de Fibo do pivô, né? Seja aqui mínima com máxima, né? De uma forma mais conservadora, que deu alvos aqui em cima, ou até mesmo mais macro aí pegando daqui com essa ponta aqui, né? Que aí seria o que? Os alvos dessa inflexão aqui, ó, tá? Mínima com máxima aqui, ó. Olha lá. O mercado cravou aí 100%, tá? Eu peguei os alvos aqui, ó, de forma mais conservadora, tá? Porque tinha algumas barreiras relevantes ali e busquei 100%, deu 450 pontos, beleza? Então, hoje é quinta-feira, mais um dia aí, 4 dias positivo na semana, 4 dias de gain, 100% aí. Vamos seguir nessa pegada aí pra fechar bem aí a semana, o mês e começar bem o mês de julho, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, bom fim de quinta aí pra todos. Valeu!